Bom dia, galera do nono ano. Tempos diferentes, né? A gente sabe que nada substitui o corpo a corpo, a interação, mas é o que nós temos que enfrentar. Vamos passar por essa fase e vamos passar de uma maneira criativa, de uma maneira diferente. Vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. Vou começar umas aulas online, né? Vou postar na PDA, vocês vão poder acessar e fazer as atividades. E a gente vai seguir com o nosso programa, não tão normalmente, porque nada substitui a interação, a sala de aula, estarmos juntos, mas vai passar. Ok, hoje nós vamos falar sobre os adjetivos. Basicamente sobre os degrees of comparison, ou seja, os graus de comparação do adjetivo. São 3 graus. O adjetivo tem 3 graus. Quando ele está na forma normal, tall, large, small, big, o adjetivo comum, ele está no grau normal ou absoluto. Então, George is tall. Mary is a short girl. Grau normal ou absoluto. Sem comparar com ninguém, né? Simplesmente o adjetivo. Geralmente, se posiciona o adjetivo antes do substantivo. A gente vai levar na frente nos exemplos. E os 2 graus que vão nos interessar são os graus comparativo e o superlativo. Qual é a diferença de usar o comparativo e o superlativo? Basicamente, o comparativo compara, claro, redundante, 2 elementos. Então, 2 salas, 2 países, 2 cidades, 2 vírus, 2 oceanos, 2 coisas análogas, geralmente assim. Esse é o comparativo. Dentro do comparativo nós temos o comparativo de igualdade, equality, de inferioridade, inferiority, e de superioridade, superiority. Ou seja, no comparativo de igualdade é muito simples, muito fácil. Então nós temos a estrutura as, adjetivo as, para todas as formas, afirmativa, negativa e interrogativa. E temos a forma so, adjetivo as, só usado em formas negativas e interrogativas. Então, eu posso usar as, adjetivo as, para todas as formas. Então, Adriana is as tall as Joanna. Adriana isn't as tall as Joanna. Ou is Adriana as tall as Joanna? Eu posso usar o as para todas. Mas, se eu tiver uma negativa e interrogativa, eu posso usar o so. O so só não pode aparecer na forma afirmativa. Então, a forma negativa e interrogativa eu posso usar tanto so, adjetivo as, quanto as, adjetivo as. Ok? Comparativo de inferioridade. A partícula less, que quer dizer menos, o adjetivo, e a conjunção comparativa do que. Então, menos do que. O adjetivo é qualquer coisa. Então, menos alguma coisa do que. Então, Salvador is less hot than Fortaleza. Comparei 2 cidades, uma menos quente do que a outra. Então, comparei 2 elementos. Por isso que eu uso comparativo. Geralmente, 2 coisas análogas. Comparei 2 cidades. Podia ser 2 pessoas, 2 países, por aí vai. No comparativo de superioridade, é um pouquinho mais complexo. Aí eu fiz esse quadro para mostrar a vocês o seguinte. Nós temos que dividir, toda vez que falamos em superioridade, o que são adjetivos curtos e o que são adjetivos longos. Os adjetivos curtos são aqueles que têm até 6 letras. E os longos são aqueles que têm 6 letras ou mais. Alguém pode estar se perguntando, gente, professor, como é que 6 está aqui e 6 está aqui? Se tiver 6 letras, eu faço o quê? Direi mais tarde, calma. Tenha calma que eu vou dizer quando tiver 6 letras o que você faz para diferenciar. Quando ele tem até 6 letras, você usa a chamada forma sintética, que tem em português também, que consiste em sintetizar, agregar um sufixo ao adjetivo. Esse sufixo é o ER, que significa mais. Então, comparativo de superioridade vai ser traduzido como mais
que. Então alguma coisa é mais do que outra. Então, adjetivo, er e than, que é a conjunção comparativa que significa do que. Então, observe os exemplos. Como eu tenho um sufixo, eu vou ter variação ortográfica. Assim como é botar o ed, o ing, aquelas coisas todas que você já sabe. Então, toda vez que eu vou agregar um sufixo à palavra, eu tenho que respeitar as regras de variação ortográfica. Então, a maioria das palavras, você vai acrescentar os adjetivos, o er e o than. Se o adjetivo terminar em e, você vai acrescentar somente o r, porque ele já termina em e é a primeira letra do sufixo. Isso serve para, só não serve para o ing, para todos os sufixos você pode usar essa regra. Só para o ing que não. E o ing é tão autêntico que mesmo terminado em i, se coloca ing. Mas aqui não é o caso. Aqui terminou em é a primeira letra do sufixo, só bota o r. Então wise, wiser than. Hot, aquela velha regra do consoante, vogal, consoante. Então, terminou em CVC, dobra a consoante final antes de botar o R. Só não dobra se essa consoante for X, W ou Y. Mas todas as outras dobram, ok? E terminado em Y, precedido de consoante, troca-se o Y por I antes de acrescentar o R. Essas variações vocês já viram no passado, vocês já viram no gerúndio e agora estão vendo com os adjetivos. Ok? Então, recapitulando. Adjetivos curtos, forma sintética. Adjetivo mais er e than. Esse er significa mais, então mais alguma coisa do que. Então, tall, alto. Taller than, mais alto do que. Wise, esperto. Wiser than, mais esperto do que. Mais sábio do que. Hot, quente. Hotter than, mais quente do que. Heavy, pesado. Heavier than, mais pesado do que. Ok? Agora vamos para os adjetivos longos. São aqueles que têm 6 letras ou mais. Eu falei que vou falar depois os que têm 6 letras. Mas vamos supor que todos tenham mais de 6 letras. Alguns, vocês podem ver outras videoaulas, alguns professores vão dizer até 2 sílabas, mais de 2 sílabas. Mas a melhor forma de aprender é até 6 letras e 6 letras ou mais. Porque existem adjetivos que têm menos de 6 letras e são considerados longos. Portanto, depois eu digo as terminações. Quando ele for longo, ele faz igual ao português. Faz uma forma analítica, que é usando more, que é o mais, o adjetivo, e o than, que é a conjunção comparativa do que. Então, mais alguma coisa do que. Eu peguei aqui o adjetivo inteligente, intelligent, e botei o exemplo more intelligent than. Mais inteligente do que. Igualzinho ao português, né? Mais inteligente do que. Então, esses são mais fáceis de aprender. Ok? Agora vamos para o superlativo. Superlativo é aquele grau do adjetivo que compara mais de 2 elementos, 3 ou mais. Ok. Eles são divididos em inferioridade, não existe superlativo de igualdade, claro, se é de igualdade tem que ser igual. Superlativo é aquela coisa que é mais do que todos ou menos do que todos. Então tem que ter mais de 2 elementos para ser usado o superlativo. E pode ser de inferioridade ou de superioridade. Quando ele é de inferioridade, só tem uma fórmula que é the least, mais o adjetivo. The least quer dizer o menos ou a menos. Então, Sergipe is the least big state in Brazil. É o estado menor, né? Ok? Então, o menos grande. Não se diz isso em português, né? Mas em inglês você pode fazer essa construção, só que você não vai traduzir assim, né? O menos grande, você vai dizer o menor. E o superlativo de superioridade. Que aí eu falei, toda vez que aparecer superioridade, tem que ser dividido em curto ou em longo. Aqui eu não fiz um quadro porque eu não tinha mais espaço, mas eu botei adjetivos curtos, fazem a forma sintética, e adjetivos longos fazem a forma analítica. Segue a mesma regra do quadro, ok? Só que no superlativo, na forma sintética, tem a forma the, o artigo, o adjetivo e mais o est. Esse est é que significa mais. Observe que não existe o do que não é comparativo. É superlativo, então é o mais, ou a mais.
Então, o mais alto, a mais alta, o mais sábio, o mais inteligente, o mais quente, o mais pesado, e por aí vai. O mais. Superlativo, de superioridade, forma sintética, adjetivos curtos. Se o adjetivo for longo, você faz a forma analítica, que vai parecer muito com o português, que vai ser usado the most, que vai ser o mais ou a mais